Senhor presidente, eu queria chamar a atenção de toda a população brasileira, porque é um país que está em déficit, é um país que tem pessoas que passam fome, é um país que várias pessoas não têm nem moradia para morar e continua essa gastança de dinheiro público. Aí para falar assim, Cleitinho, você só cobra do Lula, eu vou cobrar do Jânio Quadros, eu vou cobrar do Juscelino Kubitschek, eu vou cobrar do Temer, da Dilma ou do Bolsonaro. O presidente hoje é o Lula, pô. Eu não era senador antes, não, só virei senador agora. Antes eu era deputado estadual. Eu tinha que cobrar do governo do estado, que é o governador Romeu Zema. Sabe por que eu estou falando isso para vocês, gente? Porque já está chegando a mais de 15 milhões de gastos com cartão corporativo. Aí todo presidente pode ter, ok. Mas o que me chama a atenção é a luxúria. Para que tanta luxúria, presidente? Para quê? Agora, nessa última viagem, aí, gente, vocês têm noção? R$63 mil com diárias de hotel. R$63 mil com diária de hotel. Outra coisa, está alugando limousine. Alugando limousine. Para um país que está quebrado, que está em déficit. Quem que tem que dar bons exemplos aqui? Somos nós, senadores, presidente. Somos nós que temos que dar bons exemplos aqui. E eu quero falar sobre isso de bons exemplos que eu dou. É só olhar no portal de transparência minha aqui, ó. Eu devolvo dinheiro, eu faço isso desde quando era vereador, deputado e senador. Sempre devolvi dinheiro. Sabe por que eu estou falando isso também aqui? Que eu quero chamar atenção aqui, ué. Porque parece que isso aqui, os 3 poderes, é dos faraó, é dos reis. Está fazendo uma licitação agora de compra de 11 carros para os ministros do STF. 11 carros, gente. Mais ou menos um valor de média de R$470 mil. Que carros são esses? 470 mil reais. Eu faço uma pergunta. Vocês estão achando que se fossem os ministros com salário deles, eles iam comprar carro de 470 mil reais? Blindados. Esses 11 carros vai custar para você, que é o pagador de imposto, para você que é o patrão, 5 milhões de reais, 11 carros, para os ministros do STF. 5 milhões de reais. Até quando vai ficar uma situação, essa patifaria dessa nesse país aqui? Até quando? Eu estou encaminhando até para o TSU aqui, para ver se consegue barrar isso aqui. Porque eu te dou certeza absoluta que no que falta dentro do STF é carro. E carro blindado. Então eu quero sair daqui agora para mostrar para vocês o que eu falo, eu pratico. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Vocês vão ver, vão me acompanhar aí. Viu? Me acompanha que vocês vão ver o que eu falo, eu pratico. E resolvo dar bom exemplo também. Longe de ser perfeito. Porque eu não sou perfeito, não sou Jesus Cristo, não sou Salvador não. Mas dou bom exemplo. Viu? Muito obrigado. Ô, senador Cleitinho, nesses 2 minutos que lhe faltam, se o presidente Cajuru permitir... Evidente. Rapidamente, só lhe cumprimentar por trazer as entranhas do poder, na verdade, dos donos do poder hoje no Brasil. Meu ídolo. Ministros do STF, que efetivamente estão torrando o dinheiro público aí, com 5 milhões de reais em carro blindado para cada um, né? Cada carro custando 470 mil reais. Mas isso aí é a ponta do iceberg, viu, senador Cleitinho? Eu acho que é bom a gente estar sempre buscando mostrar isso para o pagador de impostos, que é a quem a gente deve satisfação. Nós estamos aqui para fiscalizar também. E em momentos, em 2019, 2020, nós trouxemos licitações que eles estavam fazendo lá, de vinho premiado, tinha que ter tantas premiações, Tanac, eu nem sabia nem o que era, eu não sabia nem o que era vinho Tanac, para a minha ignorância, mas a uva, e era um pré-requisito, tinha que ser aquela uva, e quer mais? Lagosta, como é que era, senador? Era lagosta com molho de... A licitação dessa lagosta, eu lembro, foi mais de R$1 milhão. É um negócio escandaloso, eu não sei que mundo se vive. Um país como o nosso aqui, isso é de claro, revoltar. com tanta gente passando necessidade, desempregada, parece que vive numa ilha, numa coisa, num país das maravilhas. Agora, vai lá andar na rua para ver o que é que as pessoas acham. Sai, desce do pedestal e vai caminhar no mercado, na praça, num avião comercial. Avião comercial, não é um avião de FAB que eles ficam usando para cima e para baixo do governo Lula, não. Convidado para andar. Vai, faz como a gente. Deus abençoe essa nação e que eu acredito sempre na capacidade de reflexão de cada ser humano, sabe, senador Jorge Streif? Para perceber que já passou do limite, que está feio isso, que está feio. Pagador de imposto rala, acorda às 5 horas da manhã, você foi verdureiro, seu pai. Poxa, para acontecer esse tipo de abuso com dinheiro escasso, né? Triste. Um abraço. Aqui não é o povo, aqui não é o Estado servindo seu povo, não. É o povo servindo seu Estado, infelizmente. Cleitinho, senador, só na sua fala,
que se registre em 5 anos de mandato, eu, Jorge Cajuru, e o Girão sabe disso, eu nunca aceitei viajar num avião da FAB. Nunca. Eu fui convidado todas as vezes pelo presidente Bolsonaro, sou convidado todas as vezes pelo presidente Lula, não vou porque eu acho que eu tenho mais utilidade aqui, não concordo com essa viagem, que às vezes normalmente é mordomia, você não faz nada. E outro ponto, e veja, eu sou vice-líder do governo Lula, hein? Eu duvido que um vice-líder do governo Lula teria coragem de falar o que eu vou falar aqui. Você vai nessa viagem, o presidente fica no fundo do avião, correto? Lá com todo, né, o staff dele, e tudo bem, a separação para mim não tem nenhum problema. E os convidados ficam lá no fundão, perfeito? O presidente Bolsonaro, veja a minha isenção, graças a Deus, que nunca abri mão dela. O presidente Bolsonaro, ele não ficava na suíte e ele ia lá no fundão conversar com os convidados dele, bater papo, tomar café. E nas viagens com o presidente Lula, e aqui é uma crítica que eu faço, ele nem lá vai, ou seja, você nem vê o presidente. Você vai simplesmente numa viagem com o presidente e você não tem nem oportunidade de dar bom dia a ele, de pegar na mão dele. Então por que eu vou numa viagem dessa? Entendeu? Então, graças a Deus, por favor, me inclua fora dessa. Presidente, eu queria finalizar aqui, porque assim, sem demagogia, hipocrisia, o mandato de um presidente precisa de estrutura. Falar que ele não vai viajar e não vai ter estrutura, tudo claro. bem. Senadores também. É só uma questão de consciência. Eu sempre fiz isso como vereador, deputado, senador. Eu uso só o que é em benefício do povo. Eu não uso nada a mais que não seja em benefício do povo. Então não é porque eu tenho tudo que eu tenho que gastar tudo, não. Qual que é o intuito de um presidente da República numa diária R$63 mil? Nós estamos falando do Brasil, gente. De pessoas que ainda passam fome. Será que não pode ter consciência com o dinheiro público, não? É isso que eu tento sempre falar isso para a população. Sabe, às vezes a gente fica mal interpretado, né? Mas não é a questão. E outra coisa, é institucional, é o presidente. Se não fosse o Lula, se fosse o Ciro, a Simone tivesse ganhado, continuaria essa quantidade de mordomia. Inclusive, quando eu era deputado e o presidente era o Bolsonaro, eu questionava isso. E às vezes as pessoas ficavam com raiva da gente. Não era pelo Bolsonaro, é pela instituição. É por todos os privilégios e tantas regalias que a classe política e os três poderes têm. A gente tem que parar com isso, gente. A política foi feita para servir seu povo. É isso que a gente tem que fazer aqui. É igual eu falo, não é porque eu tenho essa quantidade, eu tenho esse privilégio aqui, esse aqui, que eu tenho que gastar todos, não. Eu uso sempre com consciência. Por isso que eu sempre devolvi. Por isso que eu sempre vou falar aqui, porque eu não sou hipócrita nem demagogo. Eu estou falando porque eu pratico. Eu tenho consciência. Eu vim da questão privada. Você faz conta de tudo. Aqui não faz conta de nada. Ah, não, tem 20 milhões de cartão corporativo. Eu tenho que gastar os 20. Em vez de estar fazendo a competição de falar assim, você é o presidente que menos gastou. Eu gastei menos. Igual eu estou falando, não tem como. O presidente vai gastar, tem estrutura. Não estou falando isso, não. Não é perseguição, não. O que me chama a atenção, limousine, para um cara que fala que é do pai dos pobres. Você está entendendo? É um absurdo. Uma diária de R$63 mil. Aonde eu pego meu telefone aqui, tem gente que precisa de cesta básica, pô. A gente está falando de Brasil. Já precisa mudar essa mentalidade política aqui dentro do Brasil aqui. Antes de falar de reforma tributária, reforma disso, tem que passar uma reforma administrativa aqui e uma reforma política urgente. A gente, isso me deixa revoltado. Revoltado. Nós somos os primeiros a dar bom exemplo aqui para a população brasileira. São eles que são patrão. Eles que pagam o nosso salário aqui. E se pergunta se qualquer político, se fosse do bolso dele, ele ia tirar R$63 mil numa diária. Nunca. Se fosse um ministro tirar quase R$500 mil para um carro blindado, você ia tirar do bolso dele. E só para falar para vocês, quando eu era deputado estadual, sobre isso, essas licitações horríveis, luxuosas, eu fiz um projeto de lei lá dentro do estado, lá de Minas Gerais, que o governador, presidente da Assembleia, ou os três poderes também, não poderia abrir licitação com itens de luxo. Então acabou. Lá não tinha jeito de abrir licitação de Lagoas de R$1 milhão, não. Lá é lei. E a gente tem que fazer isso aqui no Brasil também. Você quer gastar Lagoas, tira do seu bolso. Você quer ficar num hotel, num motel, ou o que for, gasta 63, gasta do seu bolso. Não gasta do bolso da população brasileira, não. Que tudo que ela consome, que 50% que ela consome, é de imposto. Ela não aguenta mais, tem que servir seu Estado. Quem tem que servir o povo aqui é o Estado. O político tem que servir seu povo. Muito obrigado, presidente. Que você sirva de exemplo, então, para o seu governador Romeu Zema em Minas Gerais, que ele deu muito azar comigo. Eu morei em BH, você sabe muito bem disso, você me via desde menino na televisão, na Rádio Itatiaia, na TV Alterosa, RedeTV, com o Cafunga, com o Sasso, na RedeTV. Ele deu um azar. Ele foi morar na Pampulha,
o governador Romeu Zema, Isso. ao lado da minha ex-namorada, da casa da minha ex-namorada, que hoje é casada, lá na Lagoa da Pampulha. Sabe o que acontece lá toda semana? Chega caminhão de bebida, de vinho, de comida, de frutos do mar, e quem paga é o dinheiro público. E ele já falou para mim que E ele paga fala do que dinheiro dele. Mentira dele. Ele fala que ele abre mão do salário dele. Tanto que ele aumentou o salário dele em 300%. Então, na minha opinião, ele devia seguir teu exemplo. Uma coisa, Cajuru, que eu não sou, eu não passo pano para ninguém. Para mim é sim, é certo, Eu é sei, certo, eu é sei errado. disso, eu te conheço. Quando me perguntaram, me posicionar sobre a questão do aumento do salário dele, eu falei, não, eu sou contra. E se eu tivesse lá para votar, eu votaria contra. Claro. Tanto que um ano passado, quando eu estava deputado estadual ainda, teve aumento para os deputados. Eu votei contra. Não colocou o dedo. Se tivesse colocado, tinha votado contra. Não é porque eu apoiei que eu tenho que concordar com tudo. Claro. Não, pelo contrário. Eu prefiro ser Pedro. Pedro questiona, é turrão, mas é fiel. Agora, Judas eu não vou ser, porque Judas abraça, beija e trai. E eu não sou Judas. Não pode ser capacho, né? Só nesses 35 segundos que tem, senador Cajuru, eu gostei muito da atitude do governador Zema quando saiu do palácio que era usado pelos governadores Isso lá. eu também, Inclusive tinha 30 e tantos mordomos. Era helicóptero para cima e para baixo do governo do PT. Anterior. Ele abriu mão disso. Vai para um lugar onde paga o aluguel ou é propriedade privada, eu não sei. Então, a gente tem que ter também senso de justiça com relação ao respeito ao dinheiro público. E só para lhe dar um dado, para concluir, perdão. Para concluir mesmo, só para lhe dar um dado. Ontem eu trouxe nessa tribuna que o senhor está os números do governo Lula de viagem. 1 bi, B de bola e de índio. 1 bilhão já foi gasto com viagem geral de avião de FAB para cima e para baixo, de comitiva. Só nessas comitivas faraônicas de viagem, aí com essas diárias de hotel, com limusine e tudo, foi 164 milhões de reais com o dinheiro da população. Esse é o pai dos pobres, esse é o governo do social.